Olá, agora a gente vai fazer a segunda parte da aula de tumores renais. Nessa parte agora, falando sobre os tumores malignos. Então, quando a gente fala de tumores renais, como adenocarcinoma, carcinoma de células transicionais e o linfoma renal. Então, o tumor de carcinoma de células renais, ele é conhecido como grande mascarado porque ele tem uma tendência de crescimento indolente e só ia promover algum tipo de alteração no organismo do paciente através da imatura, já quando ele já tivesse grande, já apresentando áreas de alteração dos contornos renais, necrose e calcificações. E sendo que essas calcificações só ocorrem em 33% dos casos dos tumores maiores que 3 centímetros, ou seja, um terço dos casos. O carcinoma das células renais ele é conhecido como hipernefrônia porque ele é hipervascularizado, porém, como 99% do contraste é eliminado pelo parênquima renal, o parênquima renal sempre se apresenta mais hipervascularizado do que o tumor. E ele pode ter área cística, como o carcinoma de células renais do tipo papilífero. Então, a classificação anatopatológica divide em tumor de células claras, papilar e cromófito, sendo que as células claras é o mais frequente dos casos, 70 a 80% dos casos. Então, a tomografia tem uma acurácia de 61 a 91% no estadiamento. A gente pode ver aqui nesses casos uma massa sólida, heterogênea, que apresenta focos de calcificação e necrose no interior. E aqui a alteração dos contornos renais vascularizada na fase excretora. Então, a tomografia é muito boa para o estadiamento do carcinoma das células renais. Aqui um exemplo, por exemplo, de como o carcinoma das células renais se apresenta hoje em dia, como um incidentaloma. Você vê um pequeno nódulo alterando os contornos do terço médio do rim, aqui no corte coronal, no paciente que fez tomografia por causa de aneurisma da aorta. Então foi um achado incidental e foi operado e era um carcinoma das células renais. Então, a classificação do tumor de células renais é o TNM, ele tem várias informações que são importantes que devem ser referidas no laudo radiológico. A primeira delas, além de dizer qual a localização do rim, é o tamanho dele. Vocês podem perceber que de 4 centímetros para 7 muda de T1 para T2, e acima de 10 já T2B. Então, as outras informações que nós vamos falar vai ser da invasão vascular, como nesse caso, quando o tumor é grande, invade a gordura perirenal e entra para dentro da veia renal, ou não. A presença de linfonodos, a presença de metástase à distância. Então, vamos entender cada um desses pontos. Então, extensão para a gordura. A extensão para a gordura, aqui nesse caso, por exemplo, tem um carcinoma das células renais comprometendo os contornos do rim direito. Percebe que existe um certo envolvimento da gordura, porém não há nítida invasão. Nesse caso, a gente tem uma lesão grande aqui no terço médio do rim esquerdo e essas pequenas especulações que a gente vê aqui são sinais evidentes de invasão da gordura perirenal e aqui nesse caso de envolvimento da face lateral. Esse outro caso, nós temos um carcinoma de células renais heterogêneo, com baixa vascularização, porém já apresentando sinais de comprometimento da musculatura da parede lateral esquerda do abdômen. Você vê a densificação aqui da gordura entre o transverso do abdômen e os oblíquos. Então, isso é extensão local. Nesse caso, a gente vê um tumor de carcinoma de células renais invadindo a gordura perirenal. Aqui a peça macroscópica. Compara a aorta e a veia cava, ausência de linfonodos aqui, com o que a gente vai mostrar agora que é a extensão linfonodal. Então aqui nós temos de novo a aorta, a veia cava e um nódulo no espaço interaorto-caval. Compara a densidade do nódulo com o do tumor que está aqui, o primário. Então, uma metástase linfonodal desse carcinoma. Aqui, um outro caso, com um aspecto muito semelhante. Nesse caso, a gente vê na fase nefrográfica, na fase excretora, corte sagital, um carcinoma no polo superior do rim, e aqui a gente vê o que o urologista quer saber, se tem invasão ou não comprometimento do cálice superior do rim. Aqui já com linfonodos no retroperitônio. Então, aqui é um ponto muito importante a extensão venosa, porque ela pode mudar o planejamento cirúrgico. A gente tem um carcinoma de células renais aqui no polo inferior, estendendo para a gordura, e aqui, nesse caso, já invadindo a veia renal. Então, nesse caso, quando o tumor se insinua para dentro da veia renal
e para a veia cava, o urologista consegue fazer cirurgia tranquilamente. Ele puxa o tumor e o tumor vem junto com o trombo vem junto com o tumor. Nesse caso, a gente já tem comprometimento da gordura perirenal, da parede da veia cava, desculpe. Quando tem um comprometimento da parede da veia cava, vai precisar da ajuda de um cirurgião vascular para clampear aqui embaixo e aqui em cima e fazer uma outra cirurgia, que é da transposição da veia cava, aqui, vamos dizer assim. Se esse tumor se estender pela veia cava até acima das veias hepáticas, aí você vai precisar de 3 tipos de técnica cirúrgica. Vai precisar de uma circulação extracorpórea, de um cirurgião vascular e de um urologista. Então, essa invasão venosa ela é muito importante. Aqui é um carcinoma bem infiltrativo, invadindo o parênquima renal à direita, invadindo, olha o trombo entrando para dentro da veia cava, o trombo aqui se estendendo, porém ele não ultrapassa o limite das veias cavas. E aqui o trombo já se estendendo para a veia renal esquerda. Um outro caso, esse paciente apareceu com falta de ar, você vê trombos no interior dos vasos do pulmão, TEP, né? E aqui um grande tumor no polo superior do rim direito, terço médio, invadindo para dentro da veia cava, com um trombo não tumoral aqui, outro aqui para a veia renal esquerda e descendo aqui em direção às pernas. Então, uma massa infiltrativa com invasão, aqui já com nítida invasão da veia cava, porém não há uma extensão acima das veias hepáticas. A peça macroscópica, e aqui um exemplo por ressonância magnética, mostrando esse trombo heterogêneo e a invasão vascular. Metástase à distância. Metástase à distância pode ocorrer no pulmão, no mediastino, no osso. Aqui a gente tem exemplo de nódulos implantados na pleura. Aqui outro. E aqui uma metástase hepática. Então todos esses são metástases à distância por via hematogênica. Recorrência. A recorrência do carcinoma das células renais, geralmente ela é local, então no músculo quadrado lombar e psoas. Aqui tem uma massa sólida comprometendo a loja renal direita, que é uma recidiva local. Carcinoma das células transicionais é um outro tumor, é um tumor que cursa também com hematura, e é um tumor que compromete o urotélio, perdão. Então, ele vai ser caracterizado por uma falha de enchimento no sistema coletor com discreto realce. Outra característica dele é um espessamento e regularidade do sistema coletor, principalmente da parede do ureter. Então, esse tumor é diferente do carcinoma das células renais. Você percebe que o centro da lesão está dentro do seio renal. Então, aqui, a lesão sólida, carcinoma das células renais. Aqui um outro caso, carcinoma de células transicionais dentro do seio renal. Diferente do carcinoma das células renais, o carcinoma renal, que você tem a origem na cortical do rim. Aqui um outro caso. E esse é um grande diferencial, né? A diferença do ureter do lado esquerdo com o ureter do lado direito. Um espessamento difuso da parede do ureter, que só tem como diferencial tuberculose, pode dar esse aspecto, mas obviamente a tuberculose não vai dar uma massa sólida dentro da pelve renal. Aqui esse exemplo mostra bem o carcinoma das células renais, células transicionais, perdão, como você tem uma massa na parede da bexiga comprometendo a junção uretero-vesical e a invasão da parede do ureter distal. Então percebe a massa sólida, a invasão da parede do ureter distal, a dilatação do sistema coletor e o nível líquido, com contraste e urina. Então, uma imagem que traduz muitos achados. Por fim, o linfoma. O linfoma acontece em 3 a 8% dos pacientes com linfoma do tipo linfoma não Hodgkin, é uma forma mais frequente e acontece 3 a 8% dos pacientes com história de linfoma. Então, você tem 4 tipos de apresentação que tem essa ordem de frequência. 40% através de múltiplos nódulos, 30% por infiltração por contiguidade, 20% com massa única, 10% como nefromegalia. Então aqui são exemplos, 40% múltiplos nódulos, 30% invasão por contiguidade, e aí nós temos ainda como massa única ou infiltração local. Então as massas múltiplas, os nódulos múltiplos são mais comuns. Você excluindo facomatose, como esclerose tuberosa, como von Hippel-Lindau, múltiplos nódulos geralmente são casos de linfomas renais.
Aqui infiltração por contiguidade, está vendo? Uma grande lesão infiltrando uma massa mole retoperitoneal que por contiguidade envolve o rim. Então, é um fato que a gente tem que pensar na hipótese de linfoma, que na conduta do paciente faz muita diferença. Se você afirma que isso aqui é um linfoma, o urologista vai tentar fazer uma biópsia e aí o paciente não tem que operar. Então é uma chance boa. Se você errar nesse ponto, você está levando uma biópsia que pode romper a cápsula renal e promover a disseminação peritoneal do tumor. Então, os casos mais raros pode ter uma doença perirenal, infiltração da gordura perirenal, ou com uma massa única. Mas mesmo que seja semelhante ao carcinoma das células renais, percebe como uma massa mole que encapsula o rim, associada à linfonodomegalia local. Então, há pequenos critérios que podem ajudar na diferenciação. Infiltração cortical bilateral, casos bem raros. E era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado.